Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido a vereadora Branca de Castilho para fazer leitura de um texto ecumênico. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, elas as ouvem e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Lembra da promessa que fizestes a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança? No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Peço que o teu amor me console, como prometeste a mim, este teu servo. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores, 10 minutos, artigo 61 do Regimento Interno. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer seu pronunciamento. Presidente, eu peço autorização de Vossa Senhoria para falar de onde eu estou. Pois não, vereador. Bem, gente, o primeiro assunto, hoje nós lemos nessa casa o decreto de exoneração da Regina Célia Florentino. Regina Célia é uma afiliada do Partido dos Trabalhadores, pessoa que prestou um serviço importante no governo do Padre Rogério, na Secretaria de Agricultura, e ela era funcionária deste governo, e hoje ela está trabalhando, prestando serviço na iniciativa privada, e com isso o Partido dos Trabalhadores hoje ainda tem duas pessoas no governo, Ideraldo Bellini e José Isso. Agradecer a Regina Célia pelo trabalho prestado a esse município, dizer para ela que a gente fica muito contente de ver que ela hoje está alçando voos mais altos, uma pessoa quem a gente confia e que deseja toda sorte. Presidente, senhores vereadores, eu estive essa semana, no início da semana passada, eu, Charles e Rodrigo tivemos com a secretária de Educação, para levarmos as denúncias da Secretaria de Saúde, não é, Charles? Charles é o presidente da comissão, das duas comissões, e tivemos uma conversa interessante com ela. Essa semana, agora, eu tive também com o diretor técnico do hospital, doutor Martinho, e saí de lá tão tranquila quando saí da conversa que nós tivemos com a secretária Sônia. As coisas estão mudando, né? Hoje a gente, eu e Charles e Rodrigo estávamos outro dia no hospital e ele passou, a gente falou da farmácia que estava ficando fechada durante o almoço. O governo os dois já estão trabalhando para que a farmácia volte a ficar aberta ininterruptamente, porque a gente sabe que muitas pessoas que vão no horário de almoço na farmácia porque trabalham em outros locais, então não há justificativa para que aquela farmácia fique fechada. Porque se a gente tem 4 funcionários lá, e a gente conhece os funcionários da saúde, da farmácia, são funcionários dedicados, atendem muito bem a população, eu acho que eles não vão se importar de fazer um revezamento no horário de almoço para que a farmácia fique aberta. Também um trabalho intenso do doutor Martinho na construção do relacionamento Hospital Raimundo Campos com os hospitais, não só da região, como de Belo Horizonte. Porque a gente sabe que um hospital como o nosso, se ele não tiver portas abertas em hospitais maiores, como João 23, como hospitais de Lafayette, a gente fica muito limitado no atendimento de demandas que o Raimundo Campos não consegue atender. Também está em andamento o treinamento para enfermagens. Todas as enfermeiras de nível superior vão passar por um treinamento para intubação, que é aquele quando o paciente está numa situação grave, ele precisa ser intubado. E a nossa equipe de enfermagem vai ser treinada para isso. Né? A licitação para rouparia, para medicamentos e para médicos hospitalares também já está sendo feita. Os medicamentos que são responsabilidade do Estado e que a Prefeitura até hoje tinha arcado com esse custo, a Prefeitura não vai deixar de arcar, mas ela vai encaminhar
e articular para que os pacientes sejam cadastrados e que recebam esse medicamento do Estado, que é quem tem o compromisso de passar esses medicamentos. O que vai acontecer é que vai sobrar mais dinheiro para nós investirmos na nossa saúde. Também foi contratado um médico cardiologista para compor a equipe de internação. Os exames de tomografia, essa gestão, Sônia Albuquerque e Dr. Martinho, fizeram um convênio com o hospital, com uma clínica em Lafayette. O valor é 50% mais barato do que os exames feitos na FOB. Se nós vamos reduzir a metade do custo, nós vamos atender o dobro de pessoas. E é isso que a gente sempre tem pedido aqui, que as pessoas sejam atendidas. Mas se nós podemos atender num custo menor, mais pessoas serão atendidas. Eu acho que é isso que é saúde pública, né? E o doutor Martinho também colocou à disposição para que, se alguma comunidade precisar que os dois estejam presentes, eu até disse para ele, Charles, que a gente tinha, que a comissão de saúde, né, eu, você, Rodrigo e Mundinho e o Maurício, assim que tiver bem de saúde, também vai participar conosco, né, Maurício? Nós queremos uma atenção especial da Secretaria de Saúde para os atendimentos nos PSFs da zona rural. Aqui no centro, a gente tem algumas dificuldades? Tem. Mas na zona rural, a gente já verificou, as dificuldades são muitas. Falta transporte para os agentes comunitários, falta agentes comunitários, as distâncias são muito longas. Então, hoje, Charles, assim como aquele dia eu, você e Rodrigo, saímos da reunião com a secretária, esperançosos que as mudanças vão acontecer, hoje eu tive também, mais uma vez, essa esperança em relação à conversa que eu tive com o doutor Martinho. Então, é isso, gente. Eu acho que o vereador, ele cobra, é nosso papel, e a gente cobra mesmo, e vamos continuar cobrando. Mas eu, em especial, como disse numa reunião anterior, estou com a minha bandeira branca levantada para a saúde. Estou aguardando, estou dando um tempo para essa equipe que está sendo montada agora, para que eles possam apresentar o trabalho que eles vieram, que se propuseram. Porque ninguém muda o estado de uma situação de um dia para o outro, né? E a gente sabe que muitas coisas na saúde ficaram fora do compasso, e para que a saúde volte a funcionar novamente no ritmo que a população de Ouro Branco precisa, leva-se um tempo. Mas os nossos telefones continuam à disposição. Se alguma coisa de grave estiver acontecendo, a gente continua à disposição. Mas estou satisfeita com a forma que eles estão dizendo que vão conduzir a saúde. Algumas coisas já estão acontecendo. Hoje a gente viu aqui várias informações de processos licitatórios para compra de rouparia, de medicamento, de médicos hospitalares. E a gente reclamou isso aqui, que não estava havendo licitação, e o processo licitatório ele reduz o preço da compra dos medicamentos e de tudo que se compra. Então, hoje a gente fica também muito tranquila de ver que não só ele disse, como a gente recebeu aqui na casa, a informação de que essas licitações já estão acontecendo. Falar, gente, também de uma situação que os aposentados de Ouro Branco estão vivendo. Eu já disse aqui nessa casa da nossa atuação enquanto vereadora, junto ao deputado Padre João, para a situação dos aposentados da Gerdau, em relação ao superávit que eles tiveram e que eles não estão conseguindo acessar. Então, a gente esteve em Brasília, o superintendente da Previc deu para nós um prazo que já se inspirou, e aí a gente, surpreendido por esse boletim do SENGE, da ANAPAR, da Associação dos Aposentados, onde eles narram aqui uma atuação do nosso Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco, onde eles entram com uma liminar na Justiça para bloquear o valor de 94 milhões dos aposentados. Mais interessante, os 174 milhões da Gerdau, eles não pediram bloqueio. Então, a gente não entende como que um sindicato, que a sua razão de ser é defender os seus funcionários, ele faz uma coisa dessa. Então, fica aqui hoje o meu repúdio aos sindicatos dos metalúrgicos de Ouro Branco, a essa atuação vergonhosa de solicitar bloqueio dos aposentados. Gente, são idosos que têm mais de 80 anos, tem idosos lá que têm mais de 80 anos, que não vão viver
para curtir, para usufruir de anos de trabalho na Gerdau Açominas. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, enquanto parlamentar. Eu acho que isso é um absurdo. A gente não é contra os aposentados e os funcionários da Gerdau que migraram para o outro plano, mas qual que era a programação do SENG, da ANAPAR e da Associação dos Aposentados, inclusive combinamos com o deputado Padre João e nosso mandato. Assim que fosse liberado esse superávit, nós iríamos entrar numa outra discussão, que eu, particularmente, essas entidades entendem que a Gerdau não tem direito desses 2/3, não. Porque quando ainda a Sominas criou uma caixinha para os aposentados, ela criou como uma forma de incentivo aos funcionários da Gerdau naquela época, e não tinha intenção nenhuma das Sominas de, em determinado momento, ela reaver esses 2/3. Então, o nosso primeiro momento, a gente estava numa defesa dos aposentados que não migraram, porque os que migraram já receberam o que lhes era devido, e o nosso segundo momento era de defender os 2/3 para todos, para quem migrou e para quem não migrou. Aí, pasmem, senhores, os sindicatos dos metalúrgicos de Ouro Branco entra com uma liminar bloqueando só a parte dos que, teoricamente, eles deveriam estar defendendo. Então, fica aqui o meu repúdio. Eu não o fiz na semana passada, porque houve alguns contratempos aqui na Câmara, mas hoje eu queria dizer para os funcionários da Gerdau, os aposentados, que nós continuamos na luta e na defesa dos interesses deles. Sem que com essa defesa dos que não migraram, a gente tenha alguma coisa contra quem migrou. A gente não tem. Mas hoje, quem está precisando da gente são os aposentados que não migraram e que depende dessa distribuição de lucros para que eles possam realizar as coisas que eles sonharam. Então, a gente continua nessa luta. A gente está aguardando alguns procedimentos que esses órgãos, o SENG, a Associação dos Aposentados e a ANAPAR, estão tomando em relação a essa liminar judicial, e assim que esse caso estiver resolvido, nós vamos começar uma outra defesa, que é questionar o direito da Gerdau em relação aos 2/3 que ela diz que tem direito da caixinha dos aposentados. Eu, particularmente, acho que não tem. E nós vamos fazer um trabalho sério para que essas pessoas que trabalharam tantos anos, se a Gerdau Açominas é hoje o que ela deve ao suor de cada funcionário que trabalhou ali. Cada funcionário. Algumas famílias perderam vidas de filhos, de maridos, de pais em acidentes de trabalho. Quantas pessoas hoje a gente vê caminhando na avenida, velhinhos, mas que a gente viu pegando o ônibus para ir trabalhar na Sominas e agora na Gerdau. Então, eu acho que uma empresa que se coloca para o mundo como uma empresa que tem responsabilidade social, ela tem que tratar os seus funcionários atuais e os funcionários que a ela prestaram serviço com respeito. E eu acho que o mínimo que esses aposentados merecem é respeito. E, inclusive, do sindicato, que, teoricamente, deveria existir para defendê-los, e não para prejudicá-los. Muito obrigado, presidente. Convido o vereador Charles Silva Gomes para fazer seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, telespectadores da TV Lafayette, internautas que nos assistem através da internet. Meu boa noite. O assunto que eu trago aqui hoje é parabenizar a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Reaproveitáveis de Ouro Branco, no bairro São Francisco. Ontem eu fui lá conhecer o trabalho, já conheci, mas eu queria conhecer todos os detalhes sobre a associação, o fundamento, quem era o presidente, quem que era o secretário. E eu conversei com a presidente, a Kátia, e a secretária Tatiane, que são todas moradoras do bairro São Francisco, e os outros funcionários da associação. E eu verifiquei as necessidades para o andamento das atividades. O espaço onde funciona hoje a associação foi cedido pela empresa Gerdau, é um convênio entre a ASFA e a Gerdau, para o armazenamento dos materiais recicláveis.
Eu quero parabenizar pelo trabalho brilhante da associação, até mesmo o senhor José Lauro, a Tatiana, a Kátia, os outros servidores lá da associação, que é através dessa união que a gente consegue fazer uma entidade unida, uma entidade que traz um benefício importantíssimo aqui para a nossa cidade, que é reciclar os materiais. E, assim, através de apoio dos munícipes, nós vamos conseguir trazer uma cidade mais limpa, mais ecologicamente correta para a nossa cidade. A Kátia e a Tatiana me mostrou como que é o procedimento de preensão do papelão, das garrafas PETs e outros produtos recicláveis. Ela me explicou sobre os procedimentos das máquinas, ela colocou algumas reivindicações, e uma curiosidade é que eles fazem a reciclagem, eles captam o óleo de todos os restaurantes da cidade e manda para a Lafayette, no qual eles transformam em óleo biodiesel, que eles têm um caminhão, que foi uma emenda captada através da vereadora do meu partido, Branca, e esse caminhão tem esse combustível que é diferenciado, que é o biodiesel. E através desse óleo captado em todos os restaurantes, hotéis, e transforma nesse biodiesel. E as demandas da associação são diversas, mas a prioridade para a associação é concretar o espaço da associação, que lá hoje está em terra batida. Aí precisa de ter apoio aí dos empresários, voluntários. O executivo já tem um convênio lá no valor de R$5.000 para apoiar a associação. Eu convido aos munícipes, empresários, para conhecer a associação. Eu coloquei à disposição para qualquer reivindicação. Ontem e hoje, a presidente e a secretária estiveram no meu gabinete, a gente conseguiu fazer várias reivindicações aí para empresários. E também, eu acho que seria interessante todos os munícipes ligar antes, lá para o 3741-2038, que é lá no escritório da associação, que fica na rua Miguel Francisco Vieira, número 903, bairro São Francisco, e saber mais sobre a associação, quais os dias que o caminhão passa em cada bairro, e cada munícipe fazer tipo assim, coletar e separar o lixo devidamente, as caixinhas de leite, as garrafas PETs, que assim a gente consegue ter uma cidade mais limpa e não fica sobrecarregando nossos agentes aí da limpeza urbana. A Tatiana e a Kátia, até mesmo a Sirlene, são pessoas assim, de extrema responsabilidade, e esse trabalho é importantíssimo para a cidade ter mais limpeza, uma cidade mais harmoniosa para todos os munícipes. Pegando um gancho na fala da vereadora Nilma, eu fiquei feliz, Nilma, por saber que a farmácia agora vai funcionar direto, não vai ter horário de almoço, vai ter esse momento aí para todos os munícipes que for lá pegar o remedinho, pode ir lá no horário de 8 até às 18, não é isso? 17. E no 17 horas. É importante porque tem vários munícipes que o único horário que eles podem ir lá é no horário do almoço. Eu parabenizo a secretária Sônia Terezinha, doutor Martim, que eles estão se empenhando mesmo para tentar trazer as melhorias aí para a nossa saúde pública, para os nossos PSFs, prioridade, os PSF da zona rural, que o acesso fica mais difícil entre zona rural e zona urbana. São essas minhas palavras, e colocar aí, a Copa do Mundo vem aí, a gente está cheio de recesso aí no sistema público, entendeu? Estou torcendo para o Brasil, não tenho time, mas eu acho que o Brasil tem que realmente fazer um brilhante jogo aí, e depois a gente vai ver o valor da Copa nos bolsos dos nossos contribuintes. Obrigado, boa noite. Convido o vereador Aparecido Ferreira Barbosa para fazer seu pronunciamento. Senhor presidente Carlos Roberto Pereira, boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadoras, funcionário da casa. Quero aqui tomar a liberdade de pedir a permissão, senhor Pedro Pinto Chaves, em seu nome, cumprimentar todos e todas que aqui se faz presente, e aqueles que nos assistem pela TV Lafayette, aqueles que estão nos acompanhando ainda neste momento, as nossas reuniões. Quero agradecer a cada um de vocês, amigos e amigas. Bom, no sábado, eu
fui até a comunidade de Olaria. Circulei toda a comunidade de Olaria. Olaria, João Gotti, olhando, verificando todas as estradas, comunidade e estrada. Vi que a situação é péssima na comunidade de Olaria e a saída de João Gotti. Para quem sai ali de João Gotti no posto de saúde para ir para Olaria, está uma situação complicadíssima. Vi diversas pessoas que já até mudaram para Ouro Branco, porque infelizmente não tem condições. Eu fiz a conta de depreciação. O que é uma depreciação? Um automóvel que circula dentro de Ouro Branco, bairro, e vai para Gerdau. Ele tem uma depreciação X. Quando ele circula pelas comunidades rurais, numa estrada mal conservada, ele tem um valor diferenciado para mais. Aí verifica a situação, esses valores. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que um automóvel ele vai gastar somente a gasolina. Não é só a gasolina. Ele tem desgaste de freio, motor, caixa, pneus e toda aquela amortecedores, pivô, ponteira e outras coisas. Nessa soma, aí você tem um desgaste. Digamos que tem a depreciação por mês em Ouro Branco de R$30 por mês, fora combustível. Aí você vai para as comunidades rurais, no mínimo R$60 por mês. No decorrer de um ano, aí você faz essa matemática, se tem condições de um morador nas comunidades rurais com um salário baixo, ele manter o carrinho dele para socorrer eles no momento que ele mais precisa. Essa é uma matemática que eu faço. E todos nós deveríamos fazer. E olhar a situação, não só das comunidades rurais, tanto também das nossas ruas, das estradas estaduais e federais. Essa é uma matemática que todos nós deveríamos fazer, e às vezes quem está com poder na mão, executar e deixar as nossas estradas estaduais, federais, também as nossas estradas vicinais e as ruas da melhor forma para que todos nós possamos ter, pode ter os nossos veículos, para que a gente possa locomover tranquilo. Aí fiz todo esse levantamento e vi o descaso, as percas, as dificuldades. Isso foi no sábado. No domingo retornei, fui até a casa do senhor Newton. Senhor Newton, ex-funcionário da prefeitura, já aposentado, trabalhou nas estradas vicinais, trabalhou também responsável da água, tomando conta das águas de Olaria. Ele é um homem muito querido na comunidade de Olaria, um homem que tem Deus no coração. Ele está sempre com os braços abertos, ajudando as pessoas. Aquele estende a mão a cada pessoa, na doença, na alegria e na tristeza. Quando adoece alguém, ele é o primeiro a chegar naquela residência para ajudar. É o primeiro. Aí você vê que a gente ainda tem pessoas do bem. Enquanto a gente tem aquelas pessoas que às vezes fica criticando, ao invés de fazer, fica criticando os outros. Porque é muito importante a pessoa observar e fazer mais, e parar de criticar, e fazer. Ele não, o senhor Sonilton é um homem que está de parabéns, é um homem que ajuda muito a sua comunidade, ajuda muito o povo, não só da comunidade de Olaria, como todas aquelas regiões. Tem um carinho muito grande. Verificando, pedi encarecidamente o senhor Adriano, vamos lá, meu filho, hoje de manhã fui às comunidades, entrei dentro do carro, passei pelas comunidades, parei com ele, lá na casa do senhor Newton, gosto de falar o nome, porque aonde que eu passo, eu dou o endereço, a localidade, nome, hora. Passei na casa do senhor Newton, chamaram ele na vizinha, a criança chamou, a própria criança disse que fica triste a situação que está. Uma criança de 9 anos. Eu fico observando, eu estou olhando a cada um de nós aqui que está levando a sério, trabalhador, vereador, povo que nos assiste, executivo. E é bom que o povo que está nos assistindo pela TV Lafayette, que está aqui presente, também vê a cada um de nós a responsabilidade que carregamos e respeitando a cada morador.
É bom cada um de vocês que está aí, ó, na telinha da TV no sábado. Faz o favor, você que está aí atrás da telinha nos assistindo ao sábado, preste atenção. Aqui tem pessoas que defendem, protegem e lutam pelo nosso povo, que muito precisa. Passei em diversas comunidades, expliquei para ele, Adriano, tem um caminhão-pipa que atende as estradas vicinais, tem certeza que esse rapaz é uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhador. Se você passar para ele toda essa tarefa, ele irá cumprir. Fazendo o quê? Em frente de todos os postos de saúde, é tão fácil, é meio caminhão de água que eu passar aí e jogar, apaga aquela poeira em frente às comunidades. São poucas, eu até escrevi algumas aqui, tem aqui em frente de João Gotti, em frente aqui de Geada, tem aqui do Campestre e outras. E naqueles morros maior, aqueles mais fortes, distância curta, de 2 em 2 dias dá uma olhada, para que aquela costela, é tanta costela, eu até falei uma brincadeira, falei, ô Adriano, só está faltando trazer o carvão, que o que tem de costela, e gorda, né, as costelinhas bacanas, só levar o carvão, que as costelas bacanas, cada bitelona, é só levar o carvão e o isqueiro e acender, que todo mundo vai alimentar bacana. Bom, eu acredito no Adriano, ele levou a sério, eu conversei com ele falou, Paré, pode ficar tranquilo que eu vou fazer uma lista, vou passar para o motorista do Pipa, eu vou estar junto, trabalhando, agarrado, para que o nosso povo possa ter realmente uma estrada. Que nós temos todos os equipamentos, temos de tudo, temos reta escavadeira, caminhão-pipa, temos patrol Zé, está chegando mais outra, graças a Deus. E nós temos profissionais, tem um Hélio que é um bruto de um profissional de patrol, temos operadores de retro, e eu tenho certeza que o Adriano vai fazer isso. Eu andei com ele bastante, mostrei, acredito que isso irá acontecer. Um bom trabalho para o nosso povo, que tanto aguarda, que tanto espera, mas espera mesmo. Aí você faz a indicação, pede em outras comunidades, tem um vereador da comunidade de Carreiras, uma comunidade antiga, bonita, nas margens das estradas vicinais. Fiz a indicação, pedi 2 postes de iluminação em frente do Ilídio, para manter aquela comunidade mais clara, facilitando a vida daquele pessoal. Até hoje ainda não vi. A outra rua também pedi asfaltar ou calçar, que lá tem um barro, quando chove e quando é poeira, é poeira. Também na entrada de Carreiras, existe um bueiro, a tampa destampada, se uma criança descontrolar e cair naquela bueira, vai dar trabalho para encontrar. Isso que é uma preocupação bastante grande. Aí você vai, moradores de Carreiras, também não tem um ponto de ônibus naquela saída ali próximo ao radar. Ali só tem uma sanção do mato, na época da escravidão eles usavam para fazer cerca, lá existe ela quase caindo do meio do asfalto, até hoje. É o que tem. Aí o pessoal fica cobrando e pedindo para a gente. Eu estou fazendo com o meu dever e minha função. Não estou criticando, eu estou cumprindo, fazendo o meu dever, o meu papel, que precisa de fazer o representante. Para isso eu recebo. Eu tenho o salário que eu recebo, que é o salário que o povo, recebido pelo povo. É o mesmo dinheiro que paga o funcionário público, o coveiro, a varredeira me paga. Eu estou fazendo o meu papel. E não é diferente a questão que sou contra a administração, não. Eu apoiei a administração. Eu quero vê-la sair bem. Se eu estou cobrando, é porque nós precisamos. É dever de quem apoiou, quem não apoiou, de todos nós. Quem apoiou tem que cobrar muito mais. É cobrar muito mais. Mais ainda. Mas é dever de todos nós. É cobrar. Quero dizer também que as aulas, amanhã, o pessoal sairá de férias. Crianças, eu quero agradecer todos os professores, todas as professoras, reconheço o trabalho de cada uma de vocês, minha amiga e meu amigo, tá em sala de aula, não é brincadeira. Hoje as coisas estão avançando, as crianças estão bastante evoluídas, é um trabalho de um professor e uma professora, não é brincadeira. Quero agradecer em nome de todos os pais, em nome de todas as mães, que eu tenho certeza que tem um carinho muito grande com cada um de vocês, professor e professoras. Vocês merecem o meu abraço, o meu aperto de mão, o meu carinho. Quero agradecer a cada um de vocês, não só em meu nome, em nome de todos nós, vereadores, representantes,
autoridade da cidade de Ouro Branco, porque vocês, professores e professoras, vocês merecem, tá certo? Repito, quem tem educação, ele tem saúde. Para isso, vocês, professor e professoras, vocês são bons médicos, porque vocês trabalham muito bem, graças a Deus. Quero agradecer. E aproveitando, falando de educação, a creche do Belvedere, como vai sair de férias, e eu espero que ao retornar, que aquela creche esteja com as portas abertas para receber as nossas crianças que muito precisa. Peço que Deus abençoe essa administração, fechando 36 meses para construir uma creche que com 90 dias, no máximo, 2 pedreiros e um ajudante constrói. Lá vai para 36 meses. Parece que vai estudar, o pessoal vai viver igual a Abraão. Vai comer, mas tá bom. Vamos acreditar, estou torcendo que venha acontecer. Lá no bairro São Francisco, eu fiz uma indicação em fevereiro de 2013 para a construção de um redutor de velocidade 2 na rua João Leandro, a pedido do amigo Bicudo. Ele tem apelido de Bicudo. Ele pediu para mim, que viu tantos acidentes, mas infelizmente não foi possível. Eu quero até fazer uma coisa para que às vezes aconteça. Viu, moradores do bairro São Francisco, às vezes a picuinha comigo, eu retiro a minha indicação e peço uma das pessoas mais privilegiadas que faça, que às vezes eu estou atrapalhando. Senhor presidente, muito obrigado. Quero agradecer a boa presença de todos e de todas. Convido a vereadora Branca de Castilho para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos, os vereadores, vereadora Nilma, a todos os presentes, as pessoas que nos assistem pela TV Lafayette, pela internet, em tempo real, que nos dão força até, de uma certa forma, para a gente continuar na luta. Uma vez que, no meu entendimento, o trabalho de uma administração, o trabalho do município, ele depende do esforço de todos, da população, dos políticos, seja ele do executivo como do legislativo, e das entidades. Então, eu penso que é uma soma de valores, é uma soma de forças para que uma cidade possa realmente alcançar o objetivo de melhorar a condição de vida de seus cidadãos. Eu quero aproveitar este momento, cumprimentar o Pedro Chaves, que aqui está hoje, inclusive inscrito, ele me fez essa observação assim que eu entrei, que o motivo da sua inscrição para falar nessa casa é sobre um acontecimento que houve na terça-feira passada, neste plenário, cujo o questionamento sobre a administração 2001, que tinha o ex-prefeito Hélio Campos como chefe do Poder Executivo, e que eu, inclusive, fiquei de trazer algumas informações nessa oportunidade. Mas como, na época, o Pedro Chaves era o presidente do partido, o representante desse partido, que era o PR em Ouro Branco, do qual o ex-prefeito Hélio Campos era prefeito, então eu entendo que ninguém melhor do que um representante legítimo daquele partido, daquela coligação partidária que elegeu o então prefeito Hélio Campos, para falar das obras, dos programas, de tudo que foi feito naquela oportunidade. Quero apenas ressaltar, são inúmeras as obras, algumas que a gente não pode deixar de falar, como a estação de tratamento de esgoto, a conclusão do asfaltamento da Estrada Real, centenas de casas populares em diversos bairros foram contemplados, escolas, postos de saúde, tantos outros, são muitas as obras, mas o que eu quero mesmo lembrar é que nós estamos falando de uma gestão que, ao assumir, recebeu cerca de 16 milhões de dívida e que tinha uma receita menor que 2 milhões mês, e que fez muito pelo município de Ouro Branco. E não é querendo comparar, mas a gente questionava
era a falta de obras nessa gestão, que tem 10 milhões de receita mês, e que, com certeza, recebeu uma prefeitura sem dívida e com dinheiro em caixa. Eu acho que, se for comparar, nós estamos falando de 2 momentos muito importantes, e cabe à população avaliar o que aqui foi feito. Não me cabe trazer essas obras como uma bandeira de luta, mas trazer essas obras como um fato, uma verdade. E como está aqui presente o Pedro Chaves e vai falar desse assunto, eu então vou deixar que o partido responda a essas perguntas que me foram feitas. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, trago também uma preocupação muito grande relativa ao bairro 1º de Maio. Hoje fui procurada por diversos moradores do bairro 1º de Maio, fui com alguns moradores nas passarelas do bairro 1º de Maio, e está uma vergonha, mas está triste de ver. Mato por todo lado, sujeira por todo lado, algumas está servindo como depósito de lixo. Eu já trouxe essa reclamação a essa casa. As passarelas da rua Cristiano Ottoni, da rua Entre Rios, da rua Moeda, inclusive uma próxima da minha casa, ali embaixo, na Lobo Leite, Santo Antônio do Leite, Santana dos Montes, não salva uma. Estão todas em estado lastimável. Então, a pergunta que eu vou fazer novamente: aonde estão as pessoas responsáveis por essa atividade no município de Ouro Branco? Não é somente varrer e limpar as avenidas principais, as ruas principais. A população de Ouro Branco não mora só em avenidas. A população de Ouro Branco mora naquelas ruas mais longínquas, naqueles rincões que, às vezes, as pessoas nem passam, mas lá tem gente morando. Às vezes, um secretário não vai, mas lá tem várias famílias morando. Então, é triste da gente ver o abandono. Eu tenho falado muito do abandono do centro da cidade de Ouro Branco, mas hoje eu vou falar do abandono das nossas passarelas. Eu estou referindo ao 1º de Maio, mas tenho certeza absoluta que o Siderurgia está igual, que o Belvedere está igual, o Luzia Augusta está igual, o Pioneiros está igual, o Metalúrgico está igual, o Bandeirantes nem passarela tem, infelizmente, mas tem o local dessas passarelas, que é mato só, que é sujeira só. Então, gente, lembrando aqui o que o vereador Paré falou, que nós estamos prestes a um recesso, não somente o parlamentar, quanto também das escolas. Agora vai ter as férias, as crianças vão entrar de férias, os trabalhadores também vão estar. Então, eu penso que é o momento dessa gestão sentar, reavaliar, pensar, chamar os seus colaboradores, os seus responsáveis, ir naqueles lugares. Eu tenho falado muito isso. Sai desse gabinete, vai para a rua, vai ver o que está acontecendo lá, vai ver o quanto sofre a população hoje. E eu volto a repetir, estou falando de uma cidade com 10 milhões de receita mês, além dos recursos que advêm de governo federal, de governo estadual, de outros convênios. Gente, não é brincadeira. Não é querendo denegrir a imagem de quem quer que seja. Estamos falando da mais pura realidade que vive Ouro Branco hoje, que vive o cidadão hoje. Uma falta de perspectiva, uma desesperança na administração, porque não está vendo uma reação, não está vendo algo ser feito para nos convencer de que vontade política está existindo. Então, é lamentável. Gente, anda olhando para os lados, olhe para as nossas ruas que não estão próximas das avenidas, aquelas mais consideradas de periferia dos bairros. Olhe para as nossas passarelas. Que tristeza! É inacreditável. Nós estamos falando de 1 ano e meio de uma gestão que parece que deixou tudo bagunçar, que nada acontece, que ninguém responde por nada. Meu Deus, a gente tem reclamado, o vereador tem vindo aqui, nós vereadores temos vindo aqui, cada vereador, o presidente dessa casa, todos os dias tem reclamação,
todos os dias tem pedido. A gente não só vem aqui no plenário, não. A gente vai até os secretários, os assessores, tem alguns que têm acesso à prefeita, vão até a ela. E eles estão muito cientes, eles estão muito informados de tudo que não está acontecendo na cidade. Eles estão muito bem informados. Agora, parece que estão paralisados, anestesiados, não existe uma reação, não existe algo que levanta a moral dessas pessoas para que elas saiam em campo e falem, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou nesses lugares, hoje eu vou buscar atender a população como foi prometido. Então, essa inércia, essa falta de reação incomoda a todos nós. Não é para falar mal de uma administração que eu estou falando isso, é para dar uma sacudida, para mostrar que precisa de reagir. E não é o vereador, apesar de que o vereador vai lá, o vereador está cobrando, o vereador está reivindicando, quem tem que fazer isso é o executivo. E nós estamos fazendo o nosso papel, porque nós cobramos, nós criticamos, nós damos sugestões, nós damos apoio, aprovamos projetos, nós aprovamos todos os recursos necessários, nós corremos atrás de mais recursos para ajudar essa administração. O Paré falou aqui de uma patroa que está chegando, que eu saiba, trata-se de uma emenda parlamentar feita a pedido do ex-vereador Alexandre, que era do PMN, e que pediu ao deputado Vanderlei Miranda, e ele, no governo federal, conseguiu encaminhar, colocar mais um equipamento aqui em Ouro Branco, assim como eu tenho conseguido, diversos vereadores têm conseguido. Quer dizer, nós, vereadores, até ex-vereadores, têm tentado ajudar. Todos nós temos tentado, de alguma forma a gente consegue. Um pouquinho de recurso aqui, um pouquinho de recurso ali, consegue colocar recurso nessa administração para ajudá-la. Então, não podem reclamar de nós, de parceria, de ajuda. Agora, a gente faz todos os esforços e não vê uma reação, é muito difícil. É muito difícil acreditar. Então, eu peço, encarecidamente, aproveitem esse recesso. Eu vou aproveitar muito para andar, para ir aos lugares, para ir na área rural, ver a questão das estradas, para ir nos bairros, nas periferias, para ir nas escolas, ver o que precisa de reforma. Aproveitem esse recesso para reavaliar esse governo. Aproveitem esse recesso para sentar e tentarem falar a mesma língua. Aproveitem esse recesso para voltar inaugurando a escola, a creche do bairro Belvedere, para reformar as escolas municipais, para que quando as crianças voltarem às aulas, que essas escolas estejam limpas, pintadas, reformadas, banheiros em condição de uso. E o que a gente vê hoje, em cada lugar que a gente entra, é só reclamação. Infelizmente, é essa a verdade. Então, fica aí, primeiro, desejar a todos que estão entrando de férias um bom período, boas férias, o pessoal da educação, as nossas crianças, os nossos jovens, mas que cada um de nós tenhamos a responsabilidade de voltar do recesso com coisas boas para o município de Ouro Branco, com muitas notícias boas, que é o que esperamos. E, senhor presidente, não é por acaso que eu hoje vim a essa reunião vestida de verde e amarelo. Não foi por acaso. E não é por acaso que essa casa, e quero parabenizar as pessoas, a Fátima, todos aqueles, a Viviane, todos aqueles que envolveram em estar trazendo as cores da nossa bandeira para dentro desse espaço. Eu penso que é um momento de patriotismo. Eu penso que é um momento em que nós devamos, sim, abraçar este evento, este movimento, como uma causa de nosso país. Eu sei que nós precisamos continuar reivindicando, trabalhando por melhorias, melhores salários, os movimentos sociais vão continuar a acontecer, porque a Copa passa muito rápido, serão alguns dias. Os nossos problemas do país são grandes problemas que nós temos que ter grandes movimentos para resolver esses problemas. A gente vê falar muito em corrupção na questão da Copa, falar de desvio de dinheiro. Eu não comungo com nada disso, mas eu não posso dizer que eu sou indiferente, só para concluir, senhor presidente, a um momento
tão importante no nosso país, momento de civismo, de patriotismo, de falar, eu amo esse país, eu torço pela seleção, eu quero ver a seleção dar alegria ao nosso povo. Parabéns ao Charles e à Nilma, que pediu um telão na Praça Santa Cruz. Eu gostaria mesmo que todos os bairros tivessem um telão para que todos pudessem confraternizar. Porque muita gente quer assistir em família em casa, assim como eu. Mas muita gente quer confraternizar com os amigos aonde a alegria estiver. E agradecer e parabenizar a todas as pessoas que estão enfeitando as ruas, pintando as ruas, trazendo essa alegria para fora de casa, não somente para dentro da nossa TV e da nossa sala, mas fazer com que todos nós percebamos que é um momento em que o país se orgulha de trazer um evento tão importante como esse e que há anos é esperado para o Brasil. Boa sorte à seleção brasileira, boa sorte a todos os brasileiros. Esse momento é de alegria. Os movimentos continuarão. Continuar trabalhando, continuar lutando, defendendo o cidadão, é dever de cada um de nós. E isso não vai parar. Mas agora, nesse momento, é hora da gente abraçar as nossas cores, a nossa bandeira, e a gente poder, então, dizer, eu amo o meu país, estou com a seleção brasileira, estou com o povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Convido o vereador Geraldo P. da Silva para fazer seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, os assessores dessa casa, os munícipes presentes, os internautas que estão nos assistindo ao vivo, quem vai nos assistir pela TV Lafayette no sábado, meu boa noite. Apesar de tudo que foi dito aqui, eu já vim com essa intenção de fazer uma reflexão. As pessoas que são mais experientes como eu vão lembrar. Na década de 70, houve uma migração dos nossos interiores de Minas para São Paulo, para construir São Paulo. Então você passava assim, você andava a distância longe, via aquelas taperas velhas, aquelas casas abandonadas, a horta seca, o curral de porco quebrado. O pessoal tinha ido para São Paulo. Assim está nós de Ouro Branco, com as nossas praças. Você vê, nós temos uma praça, Senhor Sagrado Corações, aqui em frente, é a nossa sala de entrada, né? A representação, cartão de visita da cidade. Ele só vê uma aguinha quando chove. Ninguém passa para cuidar de uma flor, para cuidar de um canteiro. Nós temos a Praça Mãe dos Homens, nós temos a Praça Santa Cruz, que essa nem podemos dizer sobre ela. O sanitário todo quebrado, a praça toda esburacada, toda suja. Nós temos o nosso passeio do centro da cidade, é intransitável, não tem como transitar no passeio. As pessoas, os pedestres, os idosos, as crianças, têm que trafegar na rua. E isso eu estou falando de obras baratas. Isso não é obra, não, isso é manutenção da nossa cidade. Então, eu acho que o que está vendo na nossa administração é uma falta de comprometimento com a cidade. Usaram muitas pessoas de fora do município. Por exemplo, nós temos pessoas da obra influente que são de Ouro Preto, que são de Congonha. Então, eles não convivem com Ouro Branco, eles não conhecem a nossa realidade. Às vezes pode ter sido bom secretário de obra em Congonha, bom presidente de Câmara em Ouro Preto, mas eles não conhecem Ouro Branco, eles não têm aquele interesse patriótico nosso, de ver um papel no chão, pegar ele e jogar na lixeira, de cuidar da casa, igual nós temos o carinho de cuidar de Ouro Branco. E para piorar mais, eu venho falando, fiz vídeo, coloquei na televisão na Lafayette ano passado, sobre o sanitário da rodoviária. Aí a firma ganhou a licitação para fazer a reforma do banheiro da rodoviária do sanitário. Só que não tem material. Agora que piorou. Antes tinha os buracos ainda que as pessoas poderiam usar. Agora está trancado por falta de material. E o pedreiro sentado lá no banco lendo jornal. Quer dizer, uma obra que teria que ser prioridade para trabalhar dia e noite nela, que é uma obra no setor público, um setor importante da nossa cidade. Agora, qualquer transeunte que chegar na rodoviária não tem um sanitário para ele usar. Agora sim, agora a situação apertou. Nós temos também a situação numa quadra coberta, que foi até
falado aqui pelo vereador Mar na reunião passada, do Livremente. Eu também fui procurado por moradores do Siderurgia para falar sobre aquela quadra. Eu não tenho informação nenhuma sobre aquela quadra. Eu não sei que firma fez, que ganhou licitação, quem deu dinheiro, de onde veio o dinheiro. Aqui acontecem umas coisas fantasma. A firma veio, bagunçou lá, quebrou tudo, gastou o que tinha que gastar, não sei se gastou o dinheiro correto ou não sei quem fiscalizou, juntou as coisas e foi embora. Está lá aquela tapera velha lá que nós temos que conviver, os vizinhos têm que conviver com o mau uso daquele local. Então tem umas coisinhas que está faltando aquele feeling, aquele amor, aquele toque de amor. Estou administrando, se estiver administrando, só da forma superficial e profissional. Então eu estou vendo que está faltando nessa administração. Eu não vou falar só de prefeito, não, eu vou falar de secretário, gerente, assessor. São pessoas que não estão interessadas que o governo dê certo. Porque aqui nessa casa, todo vereador tem um compromisso. Todo vereador quer que a administração dê certo. Porque se a administração for bem, nós vamos sair na rua e dizer, olha, está vendo, nós fizemos isso. Se a administração for mal, nós não podemos etiquetar. Nós vamos receber o voto também. Por que você estava lá? Por que você não fiscalizou? Por que você não cobrou? Então, é uma coisa que deixa a gente muito triste. Eu, em momentos de revolta, eu me entristeço. Porque eu vejo a falta de interesse, a falta de respeito. Igual nós temos aí algumas coisas que estão acontecendo nos bairros. Mas o centro da cidade, que nós temos a prefeita que mora no centro da cidade, nós temos uma representatividade muito boa no centro da cidade de vereadores, é onde que nada acontece. É onde que é o coração da cidade, é o cartão postal, é onde as pessoas chegam. Então eu peço para todas as pessoas que estiverem participando dessa administração, para todas as pessoas que realmente gostarem de Ouro Branco, que reflitam sobre isso. Eu sei que vocês da administração estão nos assistindo, que vocês acompanham, reflitam sobre isso. Não é uma crítica, não. Eu não estou criticando, eu estou relatando fatos. Relatando os fatos é uma coisa, criticar é outra. Eu quero que as coisas mudem e que as coisas funcionem. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Segunda parte, ordem do dia. Solicita a vereadora secretária que faça a leitura do requerimento número 20/2014. Requerimento número 20/2014. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Pereira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco. O vereador abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 105 e do artigo 135 e seu inciso 4º do regimento interno, ouvir do plenário o seguinte: adiamento da discussão e da votação do projeto de lei número 17 de 2014. Ouro Branco, 26 de maio de 2014. Vereador Ivo Pereira Filho. Coloco o requerimento número 20/2014 em discussão. Pois não. Me permita. Eu acho que é importante esse adiamento, porque a Casa definiu que, ao invés de uma audiência pública, que a gente convide a secretária de Gestão Urbana para vir aqui esclarecer para os vereadores e para os munícipes que nós vamos convidar a respeito do projeto. Então, esse ofício já foi feito para a secretária. Coloco o requerimento número 20/2014 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 20/2014 em discussão e votação única. Projeto de lei número 29/2014, que altera o dispositivo da lei 1891/2011. Pedido de sobrestamento, pedido do vereador Imar, eu consulto mesmo se vai manter o pedido. Vou guardar o prazo regimental. Pois não, vereador. Projeto de lei número 32/2014, que altera a lei 1794, de 31 de maio de 2010, que institui a lei de uso, ocupação e parcelamento do solo do município de Ouro Branco. Solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 32/2014. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Imar Vieira, relator,
Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Solicita a Comissão de Obras e Serviço Público parecer do projeto de lei número 32/2014. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo. Rodrigo Vieira Duarte, relator. Conclusão. A Comissão de Obras e Serviços Públicos acolhe o voto do ilustro relator. Coloco o projeto de lei número 32/2014 em primeira discussão. Senhor presidente, eu só quero lembrar, essas propostas, elas foram feitas para adequar a lei de uso e ocupação do solo. Sempre que a gente discute essa questão na casa, um projeto é muito grande, a demanda é muito grande, às vezes no decorrer da implementação da lei, da efetivação da lei perante a Secretaria de Obras e os munícipes, eles vão encontrando algumas dificuldades e é preciso que a gente faça adequação para que o projeto realmente atenda a demanda do município de Ouro Branco. Encerra essa discussão, coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 32/2014 em primeira discussão e votação. Solicita a vereadora secretária que faça a leitura da indicação número 102/2014. Indicação número 102 de 2014. Colocação de redutor de velocidade na rua João 23, em frente ao número 219, ponto de referência Ouro Vidros, bairro Centro. Vereador Charles Silva Gomes. Coloca a indicação em discussão. Todo mundo pede um redutor e a gente está trazendo aqui as reivindicações da população. Nessa rua João 23 aqui, os veículos que transitam por ali em alta velocidade. E é importante mais um redutor de velocidade. E é uma questão que a população está cobrando. E, infelizmente, se não existe uma política de conscientização no trânsito, então tem que ter redutor de velocidade. E um engenheiro de trânsito também para analisar onde que é certo colocar um redutor. Obrigado, senhor presidente. Coloco a indicação em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a referida indicação em discussão e votação única. Solicita a vereadora que faça a leitura da moção de pesar número 25/2014. Moção de pesar número 25 de 2014. Seja consignado o voto de profundo pesar aos familiares da senhora Dagmar Rodrigues Lana pelo seu falecimento. Ouro Branco, 4 de junho de 2014. Vereadora Branca de Castilho Souza Cunha. Coloco a moção em discussão. Senhor presidente, semana passada, a ex-vereadora Celina, ela perdeu a mãe, que veio a falecer naquela semana. E nosso tempo com a questão de protocolo na casa não nos permitiu fazer a moção de pesar naquele momento. Então, eu pedi que fosse feito para essa semana. Quero deixar à disposição de cada vereador que queira assinar. Eu tenho certeza que aqui tem muitos colegas dela. E, na verdade, a gente realmente lamenta pelo falecimento dessa pessoa tão querida e tão conhecida em Ouro Branco. E dizer para a Celina que essa casa se sente triste com essa perda e que nós pedimos a Deus que ela tenha, juntamente com a família dela, o consolo pela partida da dona Dagmar, que aconteceu na semana passada. Encerra essa discussão, coloca a moção em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a referida moção em discussão e votação única. Passa a palavra ao vereador Aparecido, como líder do PSL. Volto a cumprimentar todos e todas que aqui faz presente. Como líder do partido do PSL, volto a me escrever. Umas indicações que fiz dos passeios da Rua das Mercês e também ali do bairro Bandeirantes, nas margens da Estrada Real. De novo, vi as criancinhas descendo desprotegidas 100% naquelas curvas. Um menininho, mais ou menos aproximadamente com os seus 10 anos de vida, e as menininhas, 2 menininhas, em torno de 7, 8, elas descem todo dia e não tem aqueles passeios. Aí eu quero reforçar esse pedido, essa indicação que fiz, pedindo
encarecidamente ao Poder Executivo que faça esse passeio lateral, começando lá do posto, lá daquela pracinha, do bairro Tiradentes, até a entrada do bairro São Francisco. Com certeza, até a entrada da cidade ficará muito melhor. Até as pessoas que vêm da comunidade de Carreiras para Ouro Branco pode vir até a pé, fazendo uma caminhada, Deus de que tenha proteção. Para isso, irá valorizar muito o bairro dos Bandeirantes, bairro São Francisco, Alto do São Francisco, enfim, vai dar uma grande proteção. Nessa linha de raciocínio, seguindo a Estrada Real, moradores da comunidade de Carreiras me pediu também, Paré, nunca a nossa fazenda Tiradentes, olha para você ver, aonde que era negociado ouro, aonde que é história, é uma das histórias de Minas Gerais. Você já observou que você passa a noite lá, tá um breu, que escuridão, a nossa fazenda Tiradentes, nas margens da Estrada Real, um breu. Olha, veja bem, já passou muitas pessoas responsáveis pelaquela fazenda. A vantagem é que ela é muda, ela não fala. Ela é muda, ela não fala. Você já imaginou se ela falasse? Quer dizer, às vezes prejudicava até alguém, né, que por ali passou responsável, né? Nunca foi iluminado. É igual eu conversei com um grande homem entendedor na cidade de Congonhas. Eu, muito preocupado com a 040, ele disse assim para mim, meu amigo, se aquela 040 falasse, às vezes alguém seria preso, que muitas das vezes não respeita a velocidade. Ela é calada, tadinha, ela é muda, ela não fala. Aí existe também esses dois lados. Tem que melhorar? Tem. Mas a gente também tem que dar uma cutucada naquelas pessoas que passaram por lá. Fazenda abandonada, nas margens da Estrada Real, a história de Minas Gerais, ainda eu levando uma irmã até a cidade de Barbacena, fiz questão de parar, ela ficou admirada de ver aquela história tão linda e bonita, mas porém 100% abandonada. E lendo os documentos que peguei, das terras de Ouro Branco, ali pertence ao município de Ouro Branco, ao executivo. Aquele patrimônio é um patrimônio do povo, pertence à prefeitura. Aquele ali é um bem comum de todos e, infelizmente, 100% abandonado. Aí o povo pede, porque a nossa história, Ouro Branco tem uma história tão bonita. Eu muito converso com o Pedrinho. Pedrinho também é um grande mestre, é uma memória viva aqui da cidade de Ouro Branco. Conhece essas histórias. Mas aí, Pedro, eu fico assim tão chateado de ver essas coisas caindo em esquecimento, em abandono. E depois que acaba, não adianta. Vem gente de tão distante para ver a fazenda Tiradentes. E às vezes você conversa com criança que é nascida e criada aqui. Onde que fica a fazenda Tiradentes? Aí fica meio complicado. Aí fica esse lembrete para o pessoal poder criar mais alguma coisa, levar as nossas histórias, que está caindo, está deixando a desejar. Isso é cultura. Para mim, isso é cultura. Cultura não é você trazer um cantor, não é trazer banda de pau e corda, não é trazer Milton Nascimento, não, é cultura, mas também não é tanto. Tem mais cultura, tem pessoas que desenham, faz quadro, pessoas que trabalham muito bem na área da cultura. Temos que avançar, temos que melhorar. Para isso, temos o dinheiro público, pagando as pessoas. Eu acho que o nosso povo que está em cada setor, vamos respeitar, trabalhar e fazer valer a sua função. Não vão misturar, não. Porque é lógico, é óbvio. Como que a pessoa lá na medicina vai cuidar de cultura? Ou vice-versa, cultura? Quer dizer, mas vamos fazer o deverzinho de casa bonitinho? Que aí, se cada um fazer o deverzinho de casa bacaninha, são 12 secretarias. Se eu tiver errado aqui, se alguém souber, pode me corrigir. Fica à vontade. Nas minhas contas são 12. Aí você soma também a folha de pagamento que fica.
A gente fica satisfeito com a turma, se produz, trabalha bacana, mas é só fazer direitinho, cada um no seu quadrado, e fazer bacana, tudo acontece da melhor forma possível. Quero aqui também dizer, conversando também com os moradores de Água Limpa, eles ficaram felizes com a indicação que fiz do poço artesiano para atender aquele povo. Agradecido demais, moradores de Água Limpa. Falei na reunião passada, a Água Limpa, ela foi limpa na época ainda que o senhor ex-vereador Donato era vivo, era limpa. Hoje, infelizmente, ela está bastante suja. Precisa que o meio ambiente também, Secretaria de Meio Ambiente, anda mais um pouquinho, se desenvolve. Inclusive, foi no dia, um dia desse, que ia ter uma apresentação do meio ambiente aqui no anexo da prefeitura. Foi eu, a vereadora Nilma, foi um outro vereador, mas a gente foi umas 2 vezes lá, né, vereadora Nilma? Vereadora Nilma? Nós fomos 2 vezes lá para assistir, mas não encontramos com o pessoal não, né? Parece que estava por outras bandas. Mas volta, isso é bom. Aí, essa atenção que a gente pede, não está criticando, a gente está alertando, a gente amamos a cidade que vive. E quando se trata de meio ambiente, água e de vidas, gente, a gente tem que respeitar, tem que ser respeitado. Quero aqui, mais uma vez, dizer das indicações que o vereador Charles fez para a comunidade de Olaria. Parabéns, Charlinho, você fez de 2 redutor de velocidade. Quero acrescentar e te orientar, tá? Eles me pediram, vou falar, e você pode fazer, Se quiser assinar comigo, pode assinar comigo. Assino e vou te Quanto pedir... mais vereador assinar, mais força vai ter. Não, com certeza. E te pedir para você fazer mais uma indicação, são 3. Um em frente à escola... em frente à escola Sentido, o ex-vereador Raimundinho, um outro em frente ao posto de saúde, o terceiro em frente à igreja. São 3 redutores de velocidade. Te dou meus parabéns. Você pode amanhã fazer mais uma indicação, te agradeço, e o povo da comunidade de Olaria também agradece. Quero acrescentar e dizer, assino sim junto com você e te parabenizar. São as minhas considerações. Senhor presidente, muito obrigado. Em tempo, solicita a vereadora que faça a leitura da moção de pesar número 26/2014. Moção de pesar número 26/2014. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do jovem Leandro Diego dos Santos pelo seu falecimento. Ouro Branco, 5 de junho de 2014. Maurício Vieira Neiva, vereador. Coloco a moção em discussão. Senhor presidente, essa moção se trata de um rapaz, o Leandro, é filho do Ézio, que é amigo antigo da gente aqui, Ouro Branco, tomador de conta lá da fazenda do Melado. O menino veio a falecer essa semana passada. Pois não, vereador. Encerra essa discussão, coloco a moção em votação única. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovada a referida moção em discussão e votação única. Passa a palavra à vereadora Nilma Aparecida, como líder do PT. Obrigada, presidente. Vereador Charles, a nossa indicação do telão, se ela for aguardar os trâmites, ela não vai chegar até o executivo. Mas eu acho que tem toda a possibilidade do executivo atender, porque nós já temos um aparelho de televisão, que é de 42 polegadas, que é da época do Padre Rogério, que precisa apenas ser instalado na Praça Santa Cruz. Então, eu acho que a indicação não vai chegar, mas, como todos nos assistem, eles acho que tem a possibilidade do governo fazer, mesmo antes da indicação chegar. Eu queria falar também, vereador Charles, a respeito do que você disse da questão da Associação dos Catadores. Nós tivemos hoje, eu até não pude ir, a assinatura do contrato com a empresa do Ecotress, e eu acho que o nosso projeto de coleta seletiva está muito atrasado. Porque quando o Ecotress, o aterro sanitário, começar as suas operações, e será breve, os municípios vão pagar por tonelagem. Se a coleta seletiva for feita previamente aqui, nós vamos pagar menos por tonelagem e ainda vamos possibilitar à Associação dos Catadores essa renda que eles usufruem desses materiais recicláveis. Caso a gente não consiga agilizar esse processo seletivo, a gente vai mandar os materiais recicláveis para a usina de reciclagem
eles vão reciclar e vão vender, e a prefeitura vai pagar uma tonelagem maior. Então, acho que a gente está muito, muito atrasado com o processo de coleta seletiva. Eu queria também, presidente, senhores vereadores, agradecer ao deputado Rogério Correia. Nós estivemos outro dia em Belo Horizonte, eu estive com a Calefa, o José Maria Velar, que é presidente da Associação do Luzia Augusta, e o Antônio Ferreira, que é vice, e também o presidente da Associação de Carreiras. Este sabia da nossa ida a Belo Horizonte, mas ele teve um imprevisto. E o vereador Geraldo Pedro, também autor da solicitação, ele não foi porque ele não conseguiu, no dia não pôde estar conosco. Então, as duas academias já estão disponibilizadas, uma academia para o bairro Luzia Augusta e uma academia para a comunidade de Carreiras. A gente sabe que tem outros vereadores que também conseguiram essas academias. Na sexta-feira eu tive uma informação de que a prefeita já vai assinar o convênio. Então, a gente queria agradecer ao Rogério Correia por mais essa emenda parlamentar. Ele já enviou para Ouro Branco uma ambulância, que na época, inclusive, poderia ter sido comprado uma ambulância de UTI, foi opção do governo não fazê-lo, e um ultrassom 4D também, que está na Secretaria de Saúde, fruto de emenda parlamentar do Rogério Correia. Branca, quando você falou das passarelas do 1º de maio, eu também tenho recebido muitas reclamações. O pessoal da limpeza tem ido lá, e o pessoal costuma falar que bateu a foice, né? Bateu a foice e o lixo fica lá. E aí vai acumulando com entulho. Eu acho que assim, tudo que a Branca falou sobre a questão da limpeza, eu referendo, concordo com a senhora vereadora, e eu queria reforçar o pedido das passarelas do 1º de maio, porque eu já fiz, inclusive, um ofício, mas é tão interessante, senhores vereadores, que a gente fala que a gente fica tentando desburocratizar, né? Se tudo que o vereador precisar pedir para o executivo, ele tiver que fazer através de requerimento, nós vamos ter que contratar mais servidores para poder fazer isso. Outro dia eu fiz um ofício a pedido dos moradores do Alto do Chalé, para que a Secretaria de Gestão Urbana pudesse, sendo ela gestora do contrato de transporte coletivo, porque que ela pudesse fazer uma gestão junto à Primavera, porque aquela comunidade do Alto do Chalé, eles estão sem transporte coletivo, eles estão tendo que descer no Luzia Augusta e andar tudo aquilo a pé, ali até perto do bairro das Flores, cemitério, depois do asilo. Então, está ficando muito longe, está chovendo, se está à noite, se a pessoa está com uma criança no colo. E eu soube que o ofício que eles não puderam me responder, porque o governo entende que vereador não tem autoridade para fazer ofício. Na verdade, o vereador não tinha que estar fazendo ofício nenhum para o transporte coletivo da cidade estar funcionando. Ele tinha que estar funcionando de ofício. Mas já que o vereador é procurado e precisa, de alguma forma, formalizar o pedido ao executivo, a gente o faz através de ofício para facilitar. Porque se a gente for transformar todos os ofícios em requerimentos, eu vou fazer o teste aqui para mostrar para o executivo que quando a gente faz ofício, a gente não está querendo referendar e nem discutir autoridade, não. A gente só está dizendo ao executivo que aquele serviço não está sendo prestado que a comunidade está pedindo. Então, hoje, chega ao absurdo de uma secretaria não poder responder um ofício, porque o vereador tem que fazer através de requerimento. É impressionante. Impressionante o quanto. Então, vereadora Branca, eu fiz um ofício pedindo a limpeza das passarelas, mas, com certeza, se as coisas continuarem nesse ritmo, eu vou ter que aprovar um requerimento nessa casa para que o executivo possa executar o serviço de limpeza urbana, que hoje é gasto mais de 3 milhões de reais com a empresa Vina para ela fazer a limpeza da cidade. Então, assim, uma coisa que a gente não consegue entender. Outra coisa que eu queria falar com os vereadores, presidente, que no dia 24, dia 17 agora, nós vamos ter reunião, e no dia 24, quando o vereador Imar liberar o sobrestamento do projeto 29, eu, que sou autora do projeto, vou estar fazendo uma cirurgia. Todo mundo aqui sabe da cirurgia que eu vou fazer. Então, eu queria, se o senhor me permite, dizer para os vereadores
que vão estar votando esse projeto nesse dia, inclusive para o senhor, que o projeto ele não obriga o executivo, ele autoriza o executivo a manter os profissionais durante o tempo que o programa existir. Inclusive, eu quando fiz esse projeto, também ouvindo o Ministério Público, que disse que a legislação municipal ela precisava ser alterada. Então, a gente fez algumas alterações aqui com o único objetivo, fazer com que os PSFs da nossa cidade funcionem. Porque imagina se de 4 em 4 anos a gente trocar todos os funcionários do PSF. A saúde não vai andar. Então, exemplo dos outros municípios, de outras cidades do Brasil, as pessoas ou estão fazendo concurso para profissionais do PSF, ou estão prorrogando os contratos deles enquanto o programa durar. Então, eu espero que no dia 24 não reste dúvida sobre esse projeto. E aí eu não vou estar aqui no dia, mas eu gostaria de pedir aos vereadores dessa casa, que têm responsabilidade, que se preocupa com os serviços prestados nos PSFs, que se preocupa com os agentes comunitários, com os enfermeiros e técnicos de enfermagem, que eles possam votar esse projeto para que essa lei possa autorizar ao Executivo a prorrogar os contratos enquanto durar o programa. Obrigada. A questão convidar os vereadores sobre o estudo da LDO. Presidente, nós já recebemos a LDO, na semana passada eu fiz o convite, mas a partir de quinta-feira nós vamos estar fazendo um estudo da LDO, o nosso gabinete tem uma assessora que tem muita facilidade na formalização dessas emendas. Então, a gente gostaria de convidar todos os vereadores que quiserem apresentar, para nós nos sentarmos, como fizemos no orçamento, para que essas emendas sejam coletivas e para que todas as emendas sejam contempladas. Quinta-feira, a partir de 9 horas da manhã. Pois não. Senhor presidente, semana passada a gente foi a Semana do Meio Ambiente, né, e hoje estive aí no Equatres, vendo que agora também mais um passo para o meio ambiente. E eu vim pedir para o Executivo que olhe mais para a zona rural, que eu tinha uma indicação aí para fazer o esgoto da zona rural. Só que é muito difícil, o esgoto da zona rural é difícil. Só que eu fiz um acompanhamento aí, hoje existe o biodigestor para portes menores, para cada um pôr na sua casa, ou no seu preço que custa ainda, mas com isso essa água ela pode ser jogada no córrego depois, para que esses córregos aí seja despoluído, para que a gente voltamos pescar naqueles rios, voltar a ter os peixes, o pessoal pescar. Só isso, presidente, só isso que essas considerações. Pois não, vereador. Terceira parte, grande expediente, pronunciamento popular, 10 minutos. De acordo com o artigo 60 e artigo 143 do regimento interno dessa casa, não poderá haver manifestação de aplauso ou reprovação por parte dos munícipes. Convido o senhor Pedro Pinto Chaves. Assunto: Gestão PR 2001 a 2004. Boa noite a todos os vereadores, público presente, funcionários, os que nos assistem pela TV e pela internet. Durante essa semana eu fui abordado e questionado por muitos dos filiados do PR, partido que eu estava na frente, quando da administração Hélio Campos 2001-2004, e que havia sido dito nesta casa que, naquele período, o então prefeito tinha colocado apenas uma lâmpada na quadra do João Gotti e a outra, eu acho que no campo da Geada, do Castilhano. As pessoas, eu como presidente do partido, teoricamente, eu sou responsável pela gestão cultural e de comportamento dos membros filiados ao partido. Eu, como tenho hobby, uma coisa pessoal, o estudo da história, principalmente de Ouro Branco, eu quero deixar claro para todos que meu pronunciamento tem única
e exclusiva objetividade de sanar dúvidas. Não é de sanar dúvidas, não questionar, não criar polêmica, nem falar de gestão de cada governante da história de Ouro Branco. Porque, sem querer falar, eu sou capaz, pelo meu gosto de saber das coisas que acontecem em Ouro Branco, de que cada obra feita em Ouro Branco, cada rua calçada, cada quebra-mola em Ouro Branco, eu sei quem fez. Alguém falar eu fiz, eu não fiz, pode até falar, mas eu sei quem são os verdadeiros autores das obras. Tem um pensador inglês que fala, acho que James Baldwin, que no regime democrático não importa o que um governante faz ou deixou de fazer. O que importa é o que as pessoas pensam que ele fez ou deixou de fazer. E as pessoas pensam o que lhes é dito. Tem um estudo da ONU que 94% das pessoas da América Latina fazem o que lhe é dito. Apenas 6% tem discernimento de enxergar a verdade. As outras acompanham a mídia e acompanham a imprensa. Então, quando uma pessoa fala que uma pessoa deixou fazer, fez ou deixou de fazer, a gente está imputando na cabeça das outras pessoas, às vezes inverdades, e às vezes também multiplicando a falta de conhecimento. E, como cidadão, eu estive, como sempre estive na Câmara, embora pode parecer esquisito, mas eu parabenizo muito a vereadora Branca pela defesa intransigente do Poder Legislativo quando ela estava contestando o comportamento do Executivo. Mas, embora não esteja aqui, eu também defendo e elogio muito o vereador Ivo Pereira, porque a fidelidade no trato das questões do Executivo demonstra nele uma pessoa fiel ao princípio e à atividade que lhe foi dada como líder do governo. Eu acredito que tivessem outras gestões pessoas para criticar e pessoas para defender, governos passados não teriam cometido tanta coisa errada igual cometeu em Ouro Branco, porque muitas vezes, a Câmara era omissa ao comportamento. Então, quando o vereador debate e critica, ele está chutando, colocando em evidência um comportamento do político que o faz pensar. E quando o Executivo tem a resposta e coloca alguém para debater, isso é saudável para o município. Isso não é ruim, não. O município sai ganhando, porque existe o sinal amarelo. Ele está verde, acende o sinal amarelo, e aí está na hora do vereador falar, olha, eu estou cumprindo aquilo que o povo me determinou, né? E às vezes o prefeito também fala. Então, eu quero dizer o seguinte, muitas das vezes a imprensa, todo mundo deixa de dizer fatos muito importantes para a comunidade. Nosso amigo Paré, que está de cabelo branco, de pó de talco das jazidas do João Leandro, ele branqueou o cabelo com talco das jazidas do João Leandro, quando nem pensava em vir assumir nas Ouro Branco. Então, ele é uma pessoa que está sabendo que o que eu vou falar, agora, começando a falar, não tem nada de errado. O que eu vou falar aqui agora não passa apenas de uma lâmpada colocada lá no João Gotti ou lá no campo do Castilhano. Então, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, porque o tempo é grande.
Vamos fazer um exercício, vamos chegar em Ouro Branco. A gente chega em Ouro Branco, passa ali pelo escritório central, que foi o governo federal que fez, e a primeira obra que a gente vê do lado direito é uma indústria de beneficiamento de argamassa cimenteira, que é a Valemassa. Não sei quantos empregados tem, mas se cada prefeito tivesse trazido uma fábrica daquele nível, com certeza Ouro Branco seria melhor, porque o ICM que aquilo gera é alto. Então, vocês sabem quem foi o negociador para trazer aquela fábrica para Ouro Branco? Pois é, foi o gestor, então filiado no partido, que foi questionado aqui o comportamento dele, que era o Hélio. A Valemassa foi implantada através de negociação dele. Se a gente anda mais um pouquinho, tem uma rede elevatória de tratamento de esgoto, que já foi começada pelo Silvio Mapa, e por questões logística, financeira, política e gerenciamento, essa estação de tratamento de esgoto parou, e ficou parada há 14 anos. E foi exatamente no período da gestão do PR, numa negociação da Prefeitura de Ouro Branco, junto com a Copasa, junto com o governo do Estado de Minas, depois de uma ação de biodegradação ambiental, que eu processei a Copasa criminalmente, eu assinei o crime de degradação ambiental, a Gerdau cedeu o terreno numa parceria, as 30 toneladas de esgoto in natura que caía no bairro, no Lago Soledade, e que poderia reduzir a vida útil do lago em 30 anos, e que o bairro Inconfidência já estava, as casas do bairro Inconfidência, lá perto da Lagoa, valia menos do que uma casa no bairro Siderurgia. Ouro Branco passou a 17ª cidade de Minas Gerais a ter o esgoto 100% tratado. Isso também foi feito nessa gestão. A gente desce ali, chega no rotor dessa Avenida Marisa Mendes. A Avenida Marisa Mendes só tinha umas construções de bloco com teia de amianto, a não ser o shopping que tinha lá, que o Silvio Mapa fez. Ninguém podia construir na Avenida Marisa Mendes, por quê? Lá era só fossa, lá não tinha esgoto. A Avenida Marisa Mendes tinha esgoto nas casas do bairro Pioneiros para baixo, que a Suminas fez, mas para cima não tinha rede de esgoto. Quem fez a rede de esgoto foi na administração 2001, 2004. Então, se a gente continuar andando ali, a gente passa ali, vamos dar uma volta ali pelo bairro Tiradentes. O bairro Tiradentes era todo de terra, ele foi iluminado e asfaltado no governo 2000, 2004. 174 casas foi feito no bairro São Francisco, foi retirado os alojamentos, feito 174 casas com recurso da Caixa, recurso estadual. O bairro foi asfaltado, foi colocada iluminação e rede de esgoto. Não tinha, foi feita escola, foi na administração. Sendo mais para frente, o bairro Amália Rodrigues foi feito para o funcionário público municipal, não existia, porque após o projeto do bairro, tinha terminado o bairro Luzia Augusta, o funcionário público que estava sem casa, as casas foram feitas nessa administração lá. Assim como as casas, foi feito o asfalto, a ligação do bairro Belvedere com o centro, passando pelo fundo, também foi feita nessa administração. A rua Eucalipto, rua Magnólia, não tinha asfalto, nem tinha rede de esgoto e nem luz, também foi feita. O Morro do Campestre, que na época de chuva só subia jipe traçado, e na época de chuva era um poeirão danado, e todo mundo falava que não tinha jeito de fazer aquela estrada, porque o piso daquela estrada era de Tabatinga, com uma empresa de Ouro Branco, a Umbará. Não buscou tecnologia fora, não. A Umbará abaixou 1,5 m o grade daquela terra, jogou, o Paré deve ter acompanhado isso de perto, que ele sempre gostou disso, jogou terra misturada com escória, foi feito o asfalto, e está lá até hoje. Nem buraco deu. Aquele trevo de acesso ao bairro Belvedere, que chovia e a lama descia toda do Morro do Campestre e caía dentro do bairro, acabou. Foi feito um posto ali. Se você continuar andando, e vai andando, vamos chegar ali na Estrada Real, faltava 14 quilômetros para asfaltar a Estrada Real. 14.
E o governo já tinha saído fora da obra, porque a previsão inicial do gasto era de R$8.600.000, e eles já tinham gastado 16.500, e a prefeitura não tinha feito a contrapartida dela, de 15%, nem a de Ouro Preto. O governo faria 70%, o governo de Minas, e 70% de 8.600.000, já tinha gastado mais de 16, ainda faltava 14 quilômetros, o governo saiu fora. Através de uma parceria, de uma conversa, de um apoio, veio aqui o Nilton Cardoso, veio aqui Tamar Franco, veio todo mundo, foi concluída a obra, a Estrada Ouro Branco, Ouro Preto. Quanta coisa foi feita. Patrimônio que o Paré falou, a Casa Tiradentes foi restaurada, foi comprada a casa ali dos Leonço, que se não tivesse comprado ela já tinha caído, feito uma negociação, um dos maiores acervos arquitetônicos de Minas Gerais, casa de cantaria de 1700 e pouco, a casa está lá em pé. A casa do Leonço Almeida, ali do lado da igreja, com pintura de Ataíde. Na época, o pessoal da prefeitura, ligado ao governo, questionou o preço da casa de R$300.000, questionou o preço da casa de R$300.000, então eles não queriam aprovar, falando que estava pagando muito caro. Veio um avaliador de Belo Horizonte, do IEFA, e ele fez a proposta para a prefeitura: eu compro a casa com meu dinheiro e dou para a prefeitura em troca das pinturas de Ataíde que tem no teto da casa. Só aquelas pinturas valem esse valor. A casa foi comprada e foi montado lá. Foi feita a Praça do Artesão. A praça de eventos foi tirado 400 caminhões de entulho, porque ela estava 4 anos abandonada. Na área de esporte, voltou para o Branco Rally, prova do Campeonato Brasileiro de trial, de enduro, de bicicross. Teve prova de mountain bike, teve a Seleção Brasileira Master, a Copa BH de Futebol Júnior, o Campeonato Brasileiro de Futsal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que aí você fala assim, ué, mas com tanta obra, como que um camarada ainda perdeu a eleição? Perde. Perde porque o que fica na mente da pessoa é a mídia. É a mídia que faz o governo. Não foi feita uma mídia bem feita. Quando ele fez nós fizemos a pesquisa e nós tínhamos 82% de aprovação, como é que vocês perdem? Nós perdemos porque teve alguém que chegou lá e falou assim, mas eu faço 100%. 82% é pouco. O governador, o gerente, o prefeito, ele tem que fazer 100%. Fez 82% é pouco, e o povo acreditou nisso. Então, da mesma maneira que foi feito por esse governo que eu estou falando, eu não vou negar também os outros, não. Quando Ouro Branco emancipou, Ouro Branco tinha 16 ruas. Hoje tem mais de 300 ruas. Ouro Branco tinha 4.000 habitantes, hoje passa de 50.000. Ouro Branco tinha 460 casas de emancipação, hoje, pela prefeitura, é mais de 19.000. Então, cada governante tem a sua história. Cada governante tem a sua dificuldade. O anseio da população, na época de um governante, não é o mesmo do outro governante. Então, ficar comparando, eu acho o seguinte, nós temos que trabalhar em prol do problema atual. O problema atual. O Silvio Mar, para ter os méritos dele, tem muito, porque ele recebia R$1.300.000 por mês, e ele deixou uma obra que hoje se reclama, Geraldo, de um banheiro que não é feito, ele deixou uma rodoviária pronta. Ele deixou uma rodoviária pronta. Então, o Hospital Raimundo Campos, quando a administração 2001, 2004 entrou, lá não era hospital, não, lá era policlínica. A diferença de policlínica para o hospital é que a policlínica não tem lei de internamento. Lá foi transformado em hospital com 12 leitos. Foi no governo 2001 e 2004. Até a parede do hospital que está pintada lá é a mesma tinta. Nesses 12 anos nem trocaram. Esse prédio da prefeitura aqui, as divisórias, o Silvio Mapa fez o prédio, ele não terminou o prédio, as divisórias eram de madeirite. Foi feita uma remodelação total no prédio da prefeitura, que hoje, 12 anos depois, não precisou de mexer em nada. Tá certo? Aí vamos falar de outros governantes? Vamos. A maior obra que Ouro Branco já viu, foi na época de um prefeito que ninguém fala o nome dele. Independente dele ter lutado ou não, mas ele teve o karma de receber o Ernesto Gás em Ouro Branco,
recebeu o Ernesto Gás em Ouro Branco, e foi no governo do Xixico, né, que foi implantada as Suminas em Ouro Branco. Eu acho que o mérito, a gente não pode tirar o mérito de Zé Bernardino, de Raimundo Campos, de Xixico, de Hélio Campos, de Padre Rogério, da Cida. Nós não podemos tirar o mérito, não. Cada um tem a sua necessidade. E cabe ao vereador, de acordo com o momento que a cidade está passando, reivindicar a necessidade. Porque se era necessidade para o Ouro Branquense um ginásio poliesportivo no passado, hoje não é mais. Se era necessidade do camarada terminar Ouro Branco, Ouro Preto, não é mais. Passou. Passou. Entendeu? A Mecânica Nunes comprou a fábrica abandonada da Gagé. Ia levar a fábrica para lá, porque todo mundo reclamando da barulheira no bairro Siderurgia, porque a fábrica estava crescendo muito e precisava de levar, tirá-la de lá. Ele comprou da Queiroz Júnior as instalações abandonadas de Gagé e ia levar para lá a fábrica. Uma negociação, um arranjo de troca, fez com que a empresa ficasse em Ouro Branco, e hoje, em Picos da Mecânica Nunes, chega a ter mais de 900 empregados. Então, se eu fosse falar tudo que foi feito, eu ia gastar mais de 1 hora, porque aqui tem mais de 300 coisas que foram feitas por bairro, por tudo. Desde o muro de contenção de arrimo da rua Professor Zé Luiz, que ficava, chovia, o bar caía todo o asfaltamento do bairro do Orione, a infraestrutura do bairro Alto Chalé, né? O retorno da Emater para Ouro Branco, que já tinha ido embora, a implantação do Banco do Povo, o grande trabalho com a Universidade Federal de Ouro Preto para montar uma unidade de Ouro Branco e formar em pedagogia 74 professoras da escola pública de Ouro Branco, que não tinha curso superior e não tinha condição de estudar fora. Foi montada uma unidade aqui em Ouro Branco, da Universidade Federal de Ouro Preto, onde formou 74 ou 76 professores. A Unipac montou uma unidade em Ouro Branco, começou o embrião da cidade cultural de Ouro Branco na nível. O Cefet teve a unidade montada lá no bairro Luzia Augusta. O Cefet começou lá. Aí virou o EFMG, virou, por quê? Teve trabalho de outro prefeito, do Padre Rogério, deputado, Padre João, do deputado lá, o Reginaldo Lopes. É um somatório, mas para começar o jogo, alguém tem que chutar a bola. Você não começa, quer ver alguém começar do nada. E o do nada ninguém valoriza, ninguém faz festa do menino quando nasce, né? Mas na hora que ele casa, tem foguete, tem carro com lata atrás, tem banquete, tem festa, tem gole, tem cachaça. O nascimento é importante. Começou a fazer a estrada para a zona rural do Morro do Campestre, resolveu o Raimundinho, que é da zona rural, ele sabe que dificuldade que era para chegar na zona rural com chuva. Tinha que passar pelo João Gotti, pelo terreno do Zé Inácio ali, porque não passava no Morro do Campestre. Eu encerro as minhas palavras dizendo o seguinte, que a função eu não estou aqui para defender o governante do período 2000-2004. Ele era o gestor. Mas, nesse período, tinha 1.700 empregados da prefeitura que ajudou a fazer tudo isso. Ajudou a capinar a cidade, ajudou a trabalhar no hospital, na policlínica, virando o hospital, ajudou a arrumar o poliesportivo, ajudou no centro de apoio. É um grupo de pessoas que trabalhou nesse período. Dizer que não foi feito nada está denegrindo a imagem de 1.700 pessoas que estavam ali
não é só ganhando dinheiro público, não. Eles também estavam trabalhando, eles também estavam fazendo. Quando você falou que fez uma passarela no bairro tal, era um empregado da prefeitura que estava fazendo. Quando estava recolhendo lixo na rua, era um empregado da prefeitura. Então, eu falo em nome desses 1.700 empregados que, nesse período, também trabalharam e muito. Eles não ficaram à toa comendo dinheiro da prefeitura, não. Eles estavam trabalhando em prol do município. Agora, desde que Ouro Branco emancipou, o que eu não sabia, eu procurei a minha saudosa avó, a minha saudosa mãe, que gostavam muito, e o que eu não sabia, eu perguntava aos meus tios, como foi aquilo, como foi aquele outro, como foi aquilo, como foi aquele outro. Então, eu tive a oportunidade, e também por um prazer, de aprender, não para ensinar, mas superar um ego do acontecimento. Defendo com veemência qualquer um que seja do meu partido ou que seja do partido contra. Eu vou defender sempre. Se ele fez, eu vou dizer, foi fulano que fez, foi ciclano que fez. Eu não vou tomar partido em defender apenas amigos políticos, mas também os inimigos políticos. Se eu puder e eu tiver certeza, eu vou defender aqui. Parabenizo todos os prefeitos de Ouro Branco, que no seu tempo e no seu mandato puderam fazer alguma coisa pela cidade. Eu só acho que é feliz do homem que só tem um relógio, porque aquele que tem 2 relógios, ele nunca sabe qual que é a hora certa que ele está lendo. Muito obrigado. Debate sobre o tema do pronunciamento. Momento oportuno entre vereadores e munícipes. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu quero agradecer o Pedro Chaves. Parece que tem uma memória diferenciada de muita gente. Conseguiu trazer para nós lembranças, não somente da administração do ex-prefeito Hélio Campos, como também dos outros prefeitos que passaram por essa cidade. Diversos deles, inclusive, que antecederam o prefeito citado. E, inclusive, sobre o prefeito que antecedeu a atual administração, que é o padre Rogério. Apesar de todas essas lembranças, e elas são importantes, eu acho que faz parte da história do município de Ouro Branco, eu vejo que tem muito ainda que pode ser mostrado. E, na verdade, eu acho que é uma questão de fazer justiça, não somente à administração, mas também, igual foi colocado, a questão de quem foi parceiro dessas administrações, foram parceiros, que é o trabalhador, que são as empresas, todos que prestaram serviços. E eu queria lembrar, em especial, que mesmo fora da prefeitura, fora do governo municipal, o ex-prefeito continuou atuando, trazendo benefícios para Ouro Branco. Um deles foi até a meu pedido e do então ex-vereador Luiz Cláudio Grossi, que é o Acesso 2 Portaria Leste, que faz hoje grande diferença na vida da comunidade, principalmente no bairro 1º de Maio e Bandeirantes, que antigamente o acesso a Gerdau obrigatoriamente passava por dentro do bairro 1º de Maio. Com o Acesso 2, que é a Avenida Tatiane de Magalhães Fabrini, nós podemos hoje, quem vem de Conselheiro Lafayette, principalmente ônibus e veículos pesados, não castigam mais o bairro 1º de Maio, tanto na questão do trânsito, de risco de acidentes, como a questão também que ninguém conseguia vencer aquela operação tapa-buraco que exigia um esforço tremendo das administrações, porque o grande volume de cargas pesadas, de veículos naquele local, fazia necessário que as administrações estivessem sempre fazendo reparos. Senhor presidente,
eu só quero aqui, eu não estive aqui semana passada, mas como eu ouvi a palavra do Pedro, às vezes as pessoas esquecem dos atos, né, que quando o Hélio Campos tomou posse, o ex-prefeito, né, o prefeito anterior, deixou os funcionários 4 meses sem receber, inclusive com as férias vencidas. E às vezes as pessoas falam só em obra. Isso foi até uma grande obra social, porque naquela época eu tinha o comércio e os fregueses que compravam na minha mão, eu segurava 3, 4 meses. Por quê? Porque o prefeito anterior não pagava. Não tinha dinheiro às vezes e não pagava. E o Hélio chegou, acertou todas as dívidas com o funcionário público, entendeu? Pagou as férias, pagou 10º, deu aumento, que às vezes foi até um erro, porque às vezes a pessoa chega tão entusiasmada em ajudar o município, em ajudar o servidor e a trabalhar com o servidor, que faz isso aí. E ele fez. Entendeu? Ele acertou todos os pagamentos, acertou todas as férias, pagou todo mundo, andou com pagamento em dia, com pouco dinheiro que tinha. E às vezes a pessoa critica. O que é que ele fez? Para mim, ele fez foi muito. E para o servidor também, eu acredito que ele fez foi muito. Agora, as obras, vocês já falaram. Para mim, isso é uma grande obra, principalmente uma grande obra social. Uma grande obra social. Porque o funcionário público mendigava pagamento. Eu sou testemunha disso. Quem tinha comércio em Ouro Branco é testemunha disso. Ele mendigava pagamento. Ele ia pedir fiado no comércio. Ainda falava, se o prefeito me pagar, eu te pago. E nós sustentávamos o servidor público e outros comércios de Ouro Branco sustentavam. Então, o Hélio chegou, acertou tudo. Entendeu? E pagava em dia. Então, às vezes, as pessoas falam o que ele fez, mas não acompanhou o trabalho. Entendeu? Aí senta e fala só dos outros. Então, aí só isso, as minhas considerações. E obra que foi feita, todo mundo já falou. Muito obrigado. Passa a palavra à vereadora Nilma para fazer as suas considerações. Difícil falar depois do Pedrinho, porque o Pedrinho é como diz, um dinossauro, né? É muito difícil falar depois do Pedrinho. Mas, Pedrinho, eu acho que ficaram algumas lições na sua fala. Primeiro, é não mexer com quem está quieto, né? Segundo, que o momento é aqui e é agora. Terceiro, cada prefeito é responsável pelo seu mandato. E aí, eu me lembro de estar perto de algumas vezes que algumas pessoas cobravam do padre Rogério. Por que ele não falava, por que ele não ficava se remetendo ao governo passado? E ele falava assim, porque eu fui eleito para resolver os problemas, inclusive os que foram deixados. E porque, na verdade, se ele foi eleito e ele recebeu uma prefeitura com problemas, ele foi eleito para resolver os problemas, inclusive os deixados. Então, Pedrinho, eu queria te parabenizar pela sua fala e dizer para você que você fez muito bem o que eu tenho dito aqui, mas às vezes não de uma forma tão poética como a sua, que se um prefeito fizesse tudo, o outro não precisava existir. Você falou isso com outras palavras. Reconheceu o trabalho e a importância de cada um, que cada um nessa cidade, eu não tenho a sua memória para saber o nome de todos, até porque eu sou bem mais nova que você, né, Pedrinho? Então, assim, cada prefeito realmente que passou por essa cidade deixou a sua marca e fez a sua história. Eu acho que com olhando pelo retrovisor que todo mundo fez, mas a atual administração e o prefeito que estiver ao comando de uma cidade, ele tem que usar o retrovisor só como referência. O foco dele tem que ser na frente. E o problema que existe aqui agora é responsabilidade do prefeito que está aqui agora. E o vereador que está aqui agora, ele fiscaliza a administração aqui e agora, e não a administração passada. Obrigada, presidente. Continua o debate. Eu quero aqui agradecer, Pedrinho, né, como sempre, traz as suas boas palavras de conforto. Eu acho tão legal, Pedrinho, a forma que você fala. Ele acabou de dizer, eu trabalhei muito tempo sim, com o João Leandro. Primeira empresa aqui, senhor João Leandro, Minas Talco.
Mas vai achar que sou muito velho, não, viu, gente? Trabalhei no Bico de Pedra, trabalhei lá na Boa Vista, Bom Retiro, em diversas localidades. Eu sinto honrado, ainda jovem, eu passava dirigindo o caminhão 51, é uma das primeiras pessoas que eu vi aqui na rua Santo Antônio, viu? Dona Sinésia, varrendo um terreirão bastante grande. Aí eu via ela. Aí tinha uma outra senhora que eu esqueci o nome dela, eu vi ela hoje no Manelzinho. Ela morava lá no Ribeiro. Para quem não sabe onde que é o Ribeiro, é ao lado ali do Bar dos Inconfidentes, não é isso, Pedrinho? Tá certo? Então, esse pessoal é bastante, a gente conhece. Já disseram tudo, as palavras, tudo que disseram aqui, eu vou assinar embaixo, é verdadeiro. Eu só quero deixar aqui uma história que eu acho muito bonita, do Almir Sater. Almir Sater. Ele fala assim: cada um de nós compõe a sua história e carregue o dom de ser capaz e ser feliz. Repito, cada um de nós carrega a sua história e carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Vale para todos e para todos. Obrigado, senhor presidente. Continua o debate. À vontade, Pedro. Eu deixei de mencionar no final o seguinte, fato verídico: o ICMS de Minas Gerais para produto final de siderurgia era 18%, enquanto no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e São Paulo era 12%. O lucro de uma empresa siderúrgica final de 3%, 4% é considerado um lucro muito alto. Fazendo o investimento da fábrica de perfil e fio máquina em Ouro Branco, a Gerdau estaria perdendo 6% do lucro do produto final. Todo esse projeto de 1 bilhão e 500 milhões de dólares para ser aplicado no Vale da Paraopeba estava comprometido porque o ICM de Minas era 18%, e essa fábrica talvez fosse para Itaquaquecetuba, em São Paulo. Ou então investimento da fábrica da Piratini, próximo a Porto Alegre. Um arranjo do deputado Zé Milton com o projeto do vereador Luiz Cláudio Grossi, levado ao governador de Minas, que reduziu o ICM de 18% para 12%. Igualou com São Paulo e Rio, então foi possível fazer que a Suminas deixasse de fazer um produto semi-acabado, que eram os blocos e tarugos, e passasse a fazer perfil e fio máquina, que quase que triplica o valor agregado, com a construção também de um novo alto forno, e aumentou em 1 milhão e 500 mil toneladas. Isso fez com que Ouro Branco gerasse milhares de empregos, fortalecesse o comércio, a hotelaria, a empresa deixou de ser um produto. Essa semana já tive a informação que o Pleites, que é uma nova fábrica de placas, já foi aprovado pelo Conselho e que serão investidos mais 500 milhões de dólares em Ouro Branco. Isso tudo foi possível a um arranjo também naquele governo de fazer com que o ICM passasse de 18% para 12%. Foi feita a fábrica e o lucro hoje é visível. O último ano do governo 2001-2004, a arrecadação no último mês foi de 2 milhões e 400 mil. Eu tenho esses dados da Secretaria da Fazenda. E hoje é próximo de 8 milhões. Foi uma grande vantagem. Lembro que o reconhecimento do vereador Carlos Roberto Pereira, por esse feito, aprovou nessa casa, eu lembro, não sei se você lembra, um projeto de lei otorgando ao Jorge Gerdau Rampeter o título de cidadão honorário de Ouro Branco. Ele veio aqui, foi feita uma homenagem a ele, aí que ele saiu mais empolgado ainda e ordenou no outro dia que o investimento de 1 bilhão e 500 milhões fosse feito em Ouro Branco. Também foi uma ação do período que eu esqueci de falar. Nilma, eu agradeço pelas palavras do Paré, sua, da Branca. Eu percebi, na hora que eu estava falando, que eu falei da Casa dos Leonço, que eu vi um ponto de interrogação na sua cabeça. Eu confundi as casas. É porque aquela casa que tem as escadinhas. Hã? Aquela casa, aquele casarão. Aquele casarão do lado da praça. Do lado da praça que tem as escadas. É. Não é daquele que você está falando, é de outro. Não é aquele.
aquela casa pertencia aos herdeiros de Leôncio de Paulo Almeida, e eles não poderiam vender a casa porque tinha uma pessoa, Geni, que morava na casa, que era herdeira, e ela tinha deficiência, ela sofreu paralisia infantil, então ela não tinha como sair da casa. Então foi feita uma negociação, a prefeitura fez uma casinha para ela do lado, com todas as condições para um deficiente físico, e aí a família resolveu vender a casa. Porque eu estava lembrando que a desapropriação daquele imóvel tinha sido na época do governo do Padre Rogério. Por isso que eu fiquei com aquela interrogação. Eu tenho isso na minha memória. Não. Aquele caso específico, não. Aquele não. Houve um debate muito grande aqui na Câmara de que alguns vereadores contestaram o valor pago. Mas quando veio um especialista em bens patrimoniais, que já tinha, inclusive, quem comprava-se, porque lá precisa de uma restauração minuciosa e provada aquelas pinturas de Ataíde, ele chegou a falar que se desse teto para ele comprava a casa, doava para a prefeitura. Ele já tinha um empresário rico que estava fazendo uma fazenda, uma réplica de uma fazenda, e comprava aquele forro. Aí, foi depois daquele valor histórico, foi comprado e negociado, e criado uma ideia inicial de se fazer o Museu da Estrada Real, porque Ouro Branco está dividido geograficamente entre Diamantina e Paraty. De Ouro Branco a Paraty é em torno de 600 quilômetros, e de Ouro Branco a Diamantina, 600 quilômetros. Aqui era o ponto de encontro, né, do rodeio, que chamava. Então, aqui seria o ponto central do Museu da Estrada Real. Aí foi comprado para isso, mas questões... Aí, quem sabe, no futuro isso seja transformado. Eu quero parabenizar o Pedro, uma pessoa de uma inteligência, não tem nem o que discutir, né, Pedro? Tive a oportunidade, desde a infância, estudamos junto, moramos na República, em Ouro Preto, na época fizemos escola técnica. Então, uma pessoa que sempre, né, igual eu falei, uma inteligência rara. E muitas das vezes esteve lá com meu pai, e os dois ficavam trocando assuntos. Meu pai também era muito entendido, guardava as coisas. É igual o Pedro, essa memória dele, inquestionável. E realmente dizendo aí, Pedro, você disse aí do título cidadão honorário, que inclusive foi de autoria minha, da vereadora Branca, o Jorge Guerdal, realmente foi feito mesmo, e ele humildemente esteve aqui recebendo. E gostaria também de falar a respeito dos prefeitos que aqui tiveram, passaram, de uma forma ou de outra, todos deram a sua contribuição, deixaram a sua marca. Zé Bernardino, Raimundo Campos, Francisco Rodrigues Filho, Fernando de Oliveira Silva, Hélio Campos, Silvio Mapa, Padre Rogério. Hoje a Cida está aí no comando. A gente tem certeza que ela também vai deixar a sua marca, vai fazer a sua parte. São as minhas considerações e agradeço, né, a oportunidade de estar vindo aqui, ô Pedro. E vem mais vezes, continua vindo a essa casa. No mais, muito obrigado. Senhor presidente, você está terminando, eu queria só não, parabenizar o Pedrinho, né, por ter vindo nessa casa. E eu não quero parabenizar nem você não, Pedrinho. É o Ivo Pereira, filho, que cutucou a onça. E acordou o dinossauro. Parabéns para você. Eu não sabia que o ele tinha feito tanta coisa nesse Ouro Branco. E o povo do Ouro Branco pode ter certeza que eles não recordariam isso tudo que foi feito. E a partir de hoje vão recordar. Parabéns a vocês. Nomeio comissão especial formada pelos vereadores Rodrigo Vieira Duarte, Imar Vieira, Raimundo Henrique de Paiva, para emitir parecer sobre o projeto de resolução número 5/2014, em conformidade com o artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2º do Regimento Interno, designa o vereador Ivo Pereira Filho para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 1729, projeto de resolução número 5/2014, indicações números 103, 107 de 2014, requerimento número 21/2014. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.